Boa tarde, pessoal. Olha, estou de volta aqui para a gente encerrar o nosso primeiro dia da Feira Virtual Emprega com um convidado super especial, um profissional incrível, empreendedor como eu e um amigo, que é o Rodrigo Braga, CEO do Caderno Nacional. E antecipo para vocês que o Rodrigo está vindo aqui num esforço pessoal maior, porque ele teve doente aí esses dias, não está recuperado ainda, mas ele não quis deixar de estar aqui com a gente nesse momento aí tão importante aí para a Feira Virtual Emprega. Rodrigo, eu agradeço sinceramente. E um tema super bacana e super na moda, que é a inteligência artificial em comunicação e em recrutamento e seleção. E aí é com orgulho aí que eu digo que o Caderno Nacional provavelmente foi uma das primeiras plataformas a trabalhar com inteligência artificial. Isso já tem algum tempo, né, Rodrigo? Você vai contar aqui. Já faz tempo, mas eu vou contar a história rapidamente aqui para o pessoal. Vai contar para o pessoal. Então, vocês estão tendo aqui uma experiência de um profissional que trata isso no recrutamento e seleção há bem mais tempo do que a gente tem ouvido falar agora. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, mesmo estando aí com todos os sintomas que você está, dificuldade de falar, está aqui com a gente. E vamos tornar esse bate-papo interativo, tá, gente? Vamos botando as perguntas no chat e eu vou acompanhando aqui e vou trazendo para o Rodrigo. Rodrigo, é contigo. Maravilha, Mark. Primeiro quero agradecer pela oportunidade de estar de novo aqui com vocês, com a Vero, com o Emprega, para mais uma vez participar de um evento e trazer um tema que é até estranho falar, né? Que é um tema polêmico, né? Hoje em dia, que é o uso da inteligência artificial, não necessariamente só no recrutamento e seleção, mas principalmente nele, mas como na comunicação em si, para atração, para geração de conteúdo, para aplicação dentro da própria, da própria tecnologia da informação, né? Mas até que eu estava conversando com o Mark, o pessoal, né, o Mark já apresentou, eu estou com essa situação, eu vou de saúde, a garganta está travando um pouquinho, a voz está sumindo, às vezes eu vou ter que pausar um pouquinho para tomar um pouco d'água. E então eu vou focar um pouco mais aí nessa questão do recrutamento e seleção que tem causado tanto alarde, né, com tantos compartilhamentos dentro do LinkedIn, com muita revolta por parte dos profissionais que buscam emprego, né, buscam a recolocação no mercado e até mesmo de alguns selecionadores. Algumas empresas estão retornando ao modelo antigo, digamos assim, né, de utilizar plataformas para fazer filtragem e tudo mais, e abrindo mão da inteligência artificial por conta disso. Mas como o Mark bem disse, o Caderno Nacional foi uma das primeiras plataformas do Brasil a utilizar a inteligência artificial no modelo de atração e recrutamento e seleção. Isso foi em 2016. Nós começamos a desenvolver a tecnologia em 2013, foram 3 anos de desenvolvimento, e em 2016 nós lançamos a primeira versão, uma tecnologia própria, é totalmente fora de contexto com o que tem hoje, com o ChatGPT, com o Gemini e outras que têm sido utilizadas, né, as generativas, digamos assim, né? E assim, qual que é o grande problema da utilização da inteligência artificial dentro do processo de seleção? Falando até de trás para frente, né? A inteligência artificial ela não tem a capacidade, ela não tem a condição do senso crítico. Então, ela não vai conseguir fazer uma análise, digamos, por experiência, né? E eu tenho conversado com vários profissionais, com hunters, com profissionais que fazem outplacement para empresas, hunters de executivos, hunters de profissionais que desde do operacional ao executivo mesmo, e todos eles falam, não tem como você fazer uma seleção, um processo de recrutamento e seleção através de uma inteligência artificial generativa. E por quê? Porque ela cria informações quando ela não encontra. Nós tivemos um caso aí até de uma tomada de decisão de um juiz, onde ele se baseou em uma jurisprudência que na realidade nunca existiu. Foi criada pelo ChatGPT. E isso deu, né,
nem preciso falar, né? O tamanho do problema. Nós temos reclamações hoje que são postadas diariamente dentro do LinkedIn de falhas em processos de seleção onde o currículo ele realmente tem o perfil e ele não é aprovado. E aí você coloca um outro currículo que não faz sentido nenhum com a vaga e o currículo passa. Nós temos plataformas hoje, esse é o absurdo do absurdo. Ele pega um perfil de uma vaga, ele pega o seu currículo e ele fala o que você precisa colocar no seu currículo para você ser aprovado por uma IA para aquela vaga. Então ele te ensina a mentir no currículo, só para você poder passar em um processo de seleção de uma IA. Algo que não aconteceria se você realmente estivesse perante ali um selecionador, um gestor, se fosse um processo com uma análise mais profunda, mais manual, digamos assim. É claro que a IA não é o vilão, né? Ela acelera e ela auxilia de uma maneira incrível, mas você precisa saber o que você está fazendo. Então, quando você é um profissional onde você já tem experiência, você já tem conhecimento e você sabe como executar aquela atividade, você tem um senso crítico de analisar o resultado da IA. E é isso que tem que ser feito em qualquer área, seja tecnologia da informação, seja marketing, recrutamento, o que for. Você tem que ter a decisão final. Então, você tem que participar do processo. Você não pode confiar em um processo de seleção, de triagem, feito 100% pela IA. Você não pode confiar em um processo de cultura, de fit cultural, feito 100% por uma IA, sendo que envolve, inclusive, uma análise de um psicólogo, de um profissional, né, formado, especializado no segmento. Não dá para colocar tudo na mão da IA. Tudo é baseado em dados e ela vai utilizar informações que já foram cadastradas anteriormente. Só que nós estamos, eu até brinco quando eu falo do recrutamento e seleção com a IA, que muitas empresas pensaram no R e esqueceram do H, né? Porque o H é a parte do humano. E aí criaram um RH humanizado. E para mim isso é redundância total. Porque o RH ele já tem que ser humanizado por natureza. Então, quer dizer, eu pego o RH, eu deixo ele digital, e aí eu humanizo ele colocando uma pessoa no final do processo, que é a pessoa que vai lá e me cadastra no sistema do DP. Não, não é assim que funciona, né? Então, o que nós vimos todos esses anos trabalhando com inteligência artificial, trabalhando principalmente com atração, trabalhando com agora, né, fazendo essa virada para nos tornarmos a maior plataforma de desenvolvimento de carreiras da América Latina, trabalhando com habilidades comportamentais, tanto da parte do lado da empresa quanto do lado do profissional. São 20 anos que nós estamos no mercado. E tem dores dos dois lados, mas nenhuma das dores vai ser resolvida com 100% com a inteligência artificial. Ela só vai acelerar a ação. Então, isso é vital, pessoal, para que todo mundo entenda, tanto o profissional que está fazendo um processo de seleção, executando a ação, quanto o profissional que está se candidatando a uma vaga, que é importante ter esse discernimento. E outra, você pega um currículo. Por que eu falo que aí acelera? Se você for uma pessoa que quer fazer aquele currículo que a gente chama de encher linguiça, né? Coloca um monte de informação escrita de formas diferentes que remetem ao mesmo conteúdo, ao mesmo contexto, é a mesma coisa, na tentativa de enriquecer o currículo. A IA vai pegar todo esse enriquecimento e vai cortar. E você acaba perdendo uma oportunidade, aí eu dou ponto para a IA. Porque ela tira essas informações, você perde uma oportunidade porque ela pode pegar uma informação, por ser repetitiva, confundir essa informação com outra coisa e te torna inapto à vaga. Ah, mas como que eu sei que eu estou sendo repetitivo? Ninguém falou que criar currículo é fácil. Todo mundo sabe que criar currículo é extremamente complicado. Todas as pessoas têm na ponta da língua tudo que sabe fazer, mas na hora de colocar no papel não sai. Estou errado, Mark? Então, assim,
Isso é geral, né? Só um segundo, pessoal, preciso tomar um pouco d'água. E o que a gente estava falando aqui antes, Rodrigo, num bate-papo, né? Os desafios de você elaborar um currículo adequado e que reflita realmente o que você tem de competências e de soft skills e de realizações, né? E você está trazendo um ponto que é relevante e que a IA é irreversível, né? Eu acho que assim, a gente vai passar por regulação, a gente vai passar por melhorias, a gente vai ter gente usando para o bem, vai ter gente usando para o mal, como qualquer tecnologia. E talvez a grande diferença seja a velocidade e o tamanho do impacto que isso vai ter, né? E quando a gente olha agora para o recrutamento e seleção, como é que você vê a situação hoje, Rodrigo? Assim, como é que está sendo a adoção das empresas para IA e como é que o candidato pode entender se aquela empresa está usando IA ou não está usando IA? Que eu acho que de uma forma prática, né? E como é que ele pode mudar a forma dele de atuar ou de se apresentar ou de desenvolver um currículo para poder estar um pouco mais alinhado com esse processo todo, né? Três perguntas em um, mas para a gente trazer aqui um pouco para essa situação do Uhum. candidato no momento atual aí da IA. Olha, hoje eu vejo que a IA, o termo inteligência artificial, foi muito banalizado. Então, hoje chamam tudo IA. Assim como todo mundo é consultor, todo mundo é conselheiro, todo mundo é especialista, todo mundo é coach, né? Então, assim, a IA acabou sendo muito banalizada nesse sentido, tá? Quando a gente fala das empresas, como é que um candidato saberia, a partir do momento em que ele entra em uma plataforma, ela já fica explícito para o candidato que trata-se de uma plataforma externa. Quando ele olha lá no domínio do site, se tem um nome de uma outra empresa, de uma outra plataforma. Você tem, por exemplo, empresas. Vou citar uma, por exemplo, que usa uma plataforma, que usa um trabalho conosco interno, a Panasonic. Então, quando você entra num trabalho conosco da Panasonic, você sabe que está dentro dos domínios da Panasonic. Então, é um banco próprio, é um processo interno, só da Panasonic. Então, ele tem o RH e tudo mais. Agora, quando você entra na Embraer, você entra na Vibras, ou você entra em algumas outras empresas, elas já utilizam plataformas terceiras. Então, quando você já identifica um padrão, o domínio, e um padrão de preenchimento de informações muito grande, com muitas informações, você sabe que se trata de IA. Por quê? A IA ela precisa de muitos dados para conseguir ser mais efetiva. E é nesse processo que você acaba se perdendo. Porque é tanta informação que você tem que preencher que você se torna repetitivo ou você se perde. Então, o que é o ideal? Realmente, tem o processo de regulamentação e tudo mais da IA, mas eu acho que vai ser tão simples quanto regular a rede social, né? Quer dizer, não vai. Não tem como, na minha opinião, não tem como fazer uma regulação disso. Talvez nos locais que serão utilizados, mas não a regulação do conteúdo em si, né? O que eu vejo que é importante hoje? Existe uma necessidade de adequação do profissional, no sentido de buscar as informações sobre ele mesmo. Então, antes de preencher um currículo, ele faz aquele famoso exame de consciência, sabe? Ele vai lá buscar, pega um papel e escreve os seus conhecimentos, escreva as suas competências. Porque na hora que você for sentar na frente de um computador para poder preencher um currículo, participar de um processo de seleção através de uma IA, você vai ser mais assertivo no seu conteúdo. E seja sucinto. Não explique. E outro ponto importantíssimo que todo mundo erra, que eu recebo muitos currículos aqui, domínio. Essa palavra não existe. Ninguém domina nada, né? Nem o cara que criou a IA domina a IA, porque ela é algo evolutivo, né? Então, assim, é, coloque conhecimentos avançados, né? Grande experiência,
Porque quando você põe domínio em algo, significa que você sabe tudo sobre aquilo. E isso pode gerar alguns problemas. Um outro ponto também que está sendo muito contestado, isso qualquer IA fica maluca e erra. Aí eu falo do lado do selecionador, que o selecionador tem que se organizar, principalmente em startups. Selecionadores, parem de criar nomes de cargos diferentes, simplesmente porque é uma startup. Né? Por exemplo, quando você vai trabalhar com programador, né? Muita vaga de programador. Aí você vai lá, olha numa startup, pessoa desenvolvedora. Isso pode ser N possibilidades. Aí você pega, por exemplo, um CTO. Um CTO é um diretor de inovação. Mas numa startup, um CTO é um cara que ele é um gerente, ele é um diretor, ele é um programador. Então, o próprio LinkedIn tem entregue alertas de vagas completamente errados. Nem o LinkedIn está dando conta disso. Né? Então, assim, tem que existir não digo um consenso, um padrão, né? Mas um bom senso também por parte das empresas na hora de definir os cargos. Algumas ferramentas elas têm uma função chamada engenharia de cargo, tá? Que nada mais é do que um modelo criado, gravado em banco de dados, dos bancos dessas plataformas, para confecção de um cargo, criar um descritivo de função. E esse descritivo de função, muitas vezes, a pessoa já muda o cargo para criar esse nome diferenciado. A IA não vai reconhecer. Então, quando E, você coloca para fora, a IA não entende. Aí você vai pegar o profissional, no currículo do profissional está programador, não pessoa desenvolvedora. O que vai acontecer? Não passa no crivo da IA. Rodrigo, eu acho que é legal assim, que você está trazendo aqui para a gente. A gente tem alguns comentários aqui da dificuldade de fazer um currículo, realmente é muito difícil, né? Falando de equilíbrio entre tecnologia e humano. A Maria perguntou se pode mandar o currículo para você. Enfim, tem vários Pode, comentários opa. bacanas aqui, mas eu acho que a chave do que você está trazendo é assim, o processo é irreversível. E tem coisas na vida que a gente tem controle, tem coisas que a gente não tem controle. Nesse momento, o que que a gente, como candidato, tem controle? Tem controle sobre o autoconhecimento e a melhor técnica de colocar aquilo ali num papel ou num software que você vai se inscrever, que é um pouco do que você está trazendo, né? A gente falou na palestra anterior sobre o autoconhecimento, sobre o exercício de realizações, sobre Uhum. tentar colocar no papel e mapear suas qualidades e conhecer o cargo que você está aplicando. Né? E aí, se os nomes dos cargos mudam muito, complica ainda mais, mas quando você faz esse match e, como o Rodrigo falou, coloca isso de uma forma assertiva, você tem mais chance de ser bem-sucedido nessa seleção pela IA. É esse o entendimento? É isso mesmo, Rodrigo? Isso, na realidade, assim, o Mark, é, é, é muito difícil encontrar um consenso do conteúdo em si, sabe? Tanto na definição de um cargo, quanto de um descritivo de função, quanto da formatação de um currículo. Em lugar algum do mundo, salvo a zona do euro, que tem um modelo padrão de currículo, que você não consegue se candidatar a nenhuma vaga se você não mandar naquele formato, o resto do mundo não tem um padrão. Existem boas práticas, né? Uma coisa muito importante que eu vi que o pessoal, às vezes sobe uns pop-ups aqui, o pessoal falando de soft skill. O que acontece, pessoal? Soft skill não entra no currículo. Tá? E por que o soft skill não entra no currículo? Porque essa é uma análise que é feita pelo psicólogo, pelo profissional que está fazendo a seleção. Porque assim, todo mundo coloca no currículo que é autodidata, que sabe trabalhar em equipe, que lida bem com pressão, mas e na hora? Né? Então, assim, eu tenho uma colega que ela é especialista, ela foi executiva, infelizmente ela acabou não conseguindo vir, ela ia participar, mas acabou não conseguindo estar aqui hoje conosco, mas ela foi executiva de RH da Nestlé, da Kantar, da Sequoia, da Accenture, e ela falou para mim, Rodrigo, sabe qual é o único momento em que você sabe que um profissional tem o perfil da empresa? É quando no treinamento. Não existe outra forma de você validar soft skill a não ser no treinamento.
Então, esse... Ô, Rodrigo, se me permite, o bacana é que eu comentei aqui com o pessoal no bate-papo de antes, que não adianta nada você escrever, eu sou líder, eu sou bom em comunicação, eu faço bem, eu sou bom em trabalho em equipe, mas que você pode trazer algumas situações reais que resumam uma Isso, experiência que façam com que o recrutador ou os sistemas percebam competências que estão por isso, trás, né? Então é legal deixar isso claro, porque existem formas de você começar a mostrar suas soft skills que vão ser avaliadas ao longo de um processo, perfeito. muito provavelmente validadas lá no momento em que você entrar na empresa, mas que são dicas que podem ser usadas. E o que o Rodrigo está trazendo é, não adianta simplesmente escrever, né? Sou bom nisso, sou bom nisso, sou bom naquilo, porque você não tem nenhuma comprovação daquilo para ver se vai ser descartado, né? Exato, você precisa contextualizar aquele comportamento. Então, algo que eu sempre digo é, na hora que você for preencher a sua experiência profissional, que é ali que está a sua comprovação de senioridade, é na experiência profissional. É legal você colocar a sua síntese de qualificações, isso eu acho importantíssimo, mas a experiência profissional é o que vai dar vida para aquela sua síntese de qualificações, e ali você mostra os seus resultados. Então, se você tem um comportamento de liderança, mostra, dentro da sua experiência profissional, aonde você utilizou esse comportamento de liderança. Qual foi a conquista que você teve? Você tem um pensamento analítico? Legal. Mostra ali quais foram as ações que você fez naquela empresa que, por exemplo, geraram uma economia para a empresa de X milhões de reais. Isso daí você começa a demonstrar realmente as suas soft skills. É isso que o Mark está querendo dizer. Eu vi subir um pop-up aqui. O nosso palestrante anterior diz que entra nesse formato. Só colocar sou autodidata, todo mundo é. Ou acha que é. Entendeu? Então, assim, por que é interessante isso daí? Porque quando uma empresa ela faz uma configuração de uma IA, ela coloca um descritivo de função em uma IA, e ela coloca isso como um diferencial competitivo para você poder fazer entrar naquela empresa, para ser a sua carta na manga e para ser um ponto, assim, pô, eu prefiro profissionais que já tenham isso, esse comportamento contextualizado, a IA vai entender a informação. Ela tem a capacidade de fazer isso daí. Porque assim, o que acontece? Qual é a forma correta de se fazer uma seleção em que as IAs estão trabalhando? São as competências essenciais, as competências técnicas e as competências desejadas e aspectos comportamentais. Então, são quatro verticais que sempre foram utilizadas, né, no processo de seleção em si, mas a IA, o que começou a acontecer? Com a evolução das plataformas e com a entrada da IA, foi possível engessar essa ação. Então, agora não é de vez em quando é aplicado. Não, as empresas que possuem sistemas de IA, elas vão aplicar. E, de novo, o profissional ele precisa começar a se adequar. Então, aquele profissional que não sabe fazer um currículo, é assim, não é que tudo que está no YouTube está errado, tá? Longe disso. Tem muita coisa boa no YouTube, sim, tá? Mas também tem muita coisa errada. Tem muita gente ensinando o errado. Então, gratuito nem sempre é bom. Uma coisa é você pegar um conteúdo gratuito de uma empresa como a Vero, como o Emprega. Outra coisa é você pegar um conteúdo gratuito que você procurou no Google, caiu num perfil de alguém, lá num canal de alguém, que você nunca ouviu falar na sua vida, e toma aquele conteúdo como verdade. Então, nós vemos pessoas a ponto de assim, destruir a família por acreditar em algo que não faz sentido nenhum. Então, tem muita gente no mercado, Mark, que monta um currículo, envia, mas nunca é convocado para entrevista. Ou quando é convocado para entrevista, nunca é chamado, nunca é contratado. A responsabilidade não é da empresa, a culpa é sempre do profissional. Porque o currículo pode apresentar uma informação e na entrevista a pessoa é outra. O conhecimento é outro, não tem nada a ver. Muitas pessoas se diminuem em um currículo por achar que vai ficar mais fácil conseguir um emprego.
mas na hora da entrevista, o entrevistador vai ver, por essa pessoa tem um conhecimento muito acima do que está no currículo e pode impactar na equipe. A equipe pode se sentir inferiorizada e torna-se tóxica. Então, o seu currículo é o seu, é, 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 digamos assim, é onde você vende o teu peixe. Você tem que se apresentar da maneira exatamente como você é, tecnicamente, e apresentar os seus aspectos comportamentais, as suas habilidades comportamentais, as suas competências de forma tangível e de forma contextualizada dentro dessa apresentação. Tem algumas perguntas aqui, Rodrigo, mas antes de ir para as perguntas, eu queria até aproveitar e fazer uma colocação, porque teve um pop-up aqui que falou assim, tem gente que se dedica mais tempo para estudar um currículo do que para fazer um curso técnico. É, eu entendi o comentário, mas eu costumo dizer o seguinte, gente, processo seletivo é uma prova, só que a matéria é você. Se você não tem um autoconhecimento e sabe aplicar esse autoconhecimento nas técnicas adequadas, que são cada uma das etapas do processo seletivo, talvez a prova mais importante da sua vida você esteja perdendo. Então, claro que ter o conhecimento técnico é fundamental, claro que desenvolver as competências é fundamental, mas além de tudo isso, você tem que entender o que é um processo seletivo, você tem que se conhecer para poder se posicionar de uma forma adequada. Então, faz parte do processo da tua vida em busca de uma carreira profissional tentar se dedicar a entender melhor os processos seletivos. E o que o Rodrigo está trazendo, além dessa visão global que ele está tendo, é dentro desse mundo novo de IA, existem técnicas que você pode refinar para poder colocar um pouquinho do que você sabe sobre você em cada uma das etapas. Não é isso, Rodrigo? Exatamente, Mark. E eu vou trazer um spoiler do nosso novo produto com base nesse comentário, que é o seguinte, puxando um pouco da palestra anterior, que foi sua, né? O que acontece, gente? Quando eu comecei lá atrás, no início da palestra, e eu falei que a única coisa que a IA não tem é o senso crítico, eu vou explicar para vocês um ponto muito importante com base nesse comentário, tá? Existem 4 verticais da sua vida que você tem que desenvolver para você poder lidar com esse novo mercado, tá? Porque hoje quase 70% de todos os cargos que existem no mundo já são substituíveis pela IA. E só o conhecimento técnico não vai resolver o problema. Está bem longe, tá? Primeiro ponto, autoconhecimento. Segundo, autodisciplina. Terceiro, autoconfiança. Quarto, propósito. Se você não tiver desenvolvido esses 4 aspectos, você não faz a mínima ideia para onde que você vai. Eu posso falar para você, Marco, que 99% das pessoas que nós conversamos não fazem a mínima ideia de quem eles mesmos são. Qual o potencial verdadeiro deles e se eles estão no caminho correto. É por isso que quando alguém entra numa faculdade, nós temos aí uma taxa de evasão de 50% no Brasil. Porque as pessoas elas entram porque a sociedade mandou. E a IA vai entrar e vai engolir todo mundo. Quem não desenvolver esse senso crítico, quem não conseguir focar nos aspectos comportamentais, principalmente, não vai conseguir. Tá? Esse é um fato, é a realidade. E as ferramentas de seleção, elas estão se adequando. Se, em qualquer conteúdo que vocês olharem no LinkedIn, qualquer artigo, os artigos do caderno, nós já falamos sobre isso várias vezes. As empresas estão olhando, estão contratando por comportamento e não e não necessariamente a parte técnica, porque a parte técnica se ensina. Agora, quando você fala de comportamento, é muito mais complexo. E isso parte do profissional. A parte técnica, você tem um professor ali na frente te ensinando, mas o comportamento é 90% profissional e 10% a informação que ele recebe para poder fazer essa mudança na vida dele. É por isso que nós entramos com esse modelo agora no caderno, de desenvolvimento de carreira, de habilidade comportamental, disponibilizando um ecossistema de oportunidades. Então, o caderno também será um portal de empregos, não só um portal de empregos, mas também será.
Muito né? Um bacana, pouco Rodrigo. E parabéns aí por essa iniciativa aí do caderno, por essa visão do caderno. E tem uma pergunta aqui que eu acho que está muito ligada a isso, né? Você comentou dessa importância do comportamental frente ao técnico, que o técnico se ensina. Quando a gente pensa a velocidade da mudança, o que você sabe hoje talvez não sirva mais daqui a 5 anos, não, né? Certamente não vai servir daqui a 10, não, né? é por isso que as graduações estão mais curtas. São mais curtas. E aí, o aprendizado contínuo, que talvez seja uma competência que esteja por trás do adquirir novos conhecimentos, uma das competências, é a soft skills que vai te embasar para aprender o tempo inteiro. E aí, a Adriana faz um Perfeito. comentário aqui que eu acho que é pertinente, que, como já foi dito, que a IA acelera, ela pergunta. Opa, peraí que sumiu aqui. Voltei. Essa pressa pode se perder todo o processo e a oportunidade de lapidar uma pessoa, né? Então, acho que a preocupação dela é a IA pode tirar a chance de alguém evoluir e ser lapidado em relação às competências comportamentais que são tão fundamentais ao longo do tempo. Como é que você enxerga isso, Rodrigo? Olha, na realidade, assim, o mundo ele já vinha, antes da IA, já estava acelerado. Com a IA, está mais acelerado ainda. O que eu tenho percebido, Mark? As empresas elas têm tirado um pouquinho o pé do acelerador, porque elas viram que não estão. Não, as plataformas hoje elas não estão entregando o que prometeram. E as empresas elas começaram a ter muito prejuízo com contratações incorretas feitas pela própria IA. E assim, todo mundo sabe, né? Todo empresário sabe que recontratar é muito mais caro do que contratar. Então, reabrir um processo de seleção é muito mais caro. Pô, contratei errado. Você tem todo o encargo trabalhista. Você tem toda a abertura de processo. Você perdeu, a empresa investiu no treinamento daquela pessoa. Porque, assim, por mais que a parte técnica você consiga ensinar, custa para a empresa, leva tempo e envolve também o tempo do profissional. Por isso que a seleção é o ponto mais importante. Eu acho inacreditável que ainda existam empresas que não tenham o RH como estratégico. Justamente por isso. Você tem que lapidar a pessoa. Se você contrata um profissional por comportamento, você tem que lapidar. Existe uma metodologia chamada Nine Box. Tá? Essa metodologia ela é para você identificar os pontos de melhoria da liderança. Então, por exemplo, se você está no varejo, você tem um gerente de loja, a sua equipe faz uma análise e entrega e são identificados os pontos fracos desse gestor. Não é para você mandar ele embora, é para você desenvolver. E tem gente que usa para mandar embora. Então não compra a metodologia, manda embora logo. O que é mais fácil? Né? Você contratar uma pessoa, abrir um processo de seleção, tem que fazer um monte de análise de currículo, trazer uma pessoa, correr o risco dessa pessoa não ter exatamente o perfil, esperar essa pessoa desenvolver a cultura da empresa, adquirir a cultura da empresa. Enfim, entender todos os processos, toda a sistêmica, toda a logística, ou simplesmente pegar aquela meia dúzia de ponto fraco e dar um treinamento para ele. O que é mais fácil? Eu não consigo, a minha lógica não fecha, né, nesse Mesmo que ponto. É mais aquilo fácil. seja um processo e que demore um tempo de lapidação, né? Tem muitos comentários aqui, muitas dúvidas. Eu vou pegar um polêmico aqui, tá, Rodrigo? Pega aí. Um comentário aqui que eu acho que é bacana, dizendo assim, Ó, é, desculpa, o Márcio falou uma coisa aqui, eu já vou responder na lata. É exatamente por isso que o turnover aumenta. qual foi o comentário? Poxa, Márcio, fugiu aqui o pop-up. Ah, Mas por ele falou, é isso o por isso que o turnover vai turnover aumentar. aumenta? Nas empresas estão aumentando? Sim. Legal. E a Maria traz um ponto aqui, que se a IA tem tanta falha, a culpa não é só do candidato, né? E aí, antes de você responder, deixa eu só fazer um comentário aqui, que é para a gente aumentar um pouquinho essa polêmica, eu acho que ela é uma polêmica saudável. Existem coisas que você tem controle, Maria, e coisas que você não tem. Você não tem controle sobre a IA, mas você pode aprender como ela funciona e se posicionar de uma forma correta, seja no currículo, seja no processo seletivo, para maximizar as suas chances. E se eu fosse responder essa pergunta, para mim, quando eu olho a culpa do candidato, é nesse sentido.
porque você tem que fazer o melhor que você pode dentro daquilo que você tem controle. O que você não tem. Então, eu acho que é muito mais no sentido de uma autorresponsabilidade e de buscar o melhor que você pode entregar, independente do que você não tem controle. Mas, Rodrigo, eu queria que você acrescentasse. São dois cenários, tá? O comentário dela foi perfeito, a posição dela foi perfeita, porque ela tem toda a razão. Só que aí tem um porém do que você falou, e que eu já tinha trazido lá atrás. Os profissionais também precisam se adequar para criarem um currículo, entenderem como é que a IA funciona para poder preencher de forma assertiva. Então, senta, pega um papel, não é sentar no computador, abrir o Word, não. Pega um lápis, né, uma caneta, um papel e escreve. Porque a melhor forma que tem de você tirar uma informação da cabeça é escrevendo, não digitando. A área no cérebro que é ativada quando você escreve e quando você digita são duas áreas completamente diferentes. Então, por isso que quando você escreve, você fixa melhor uma informação. Agora, um ponto muito importante, o que eu quis dizer da culpa ser do profissional? É quando o profissional ele escreve um currículo, ele não busca um especialista para montar um currículo, ele não sabe montar. Aí ele vê aquele vídeo, digamos assim, polêmico do YouTube, né? Do cara que se diz especialista, daquele pessoal no LinkedIn que nunca atuou na área. Ah, eu faço seu currículo. Beleza, gratuitamente. Ok, eu sei. Pô, a pessoa está desempregada e tudo mais, o que vier é lucro. Só que se o que vier é lucro, pode gerar prejuízo. Porque daí você acredita que aquele currículo está bem estruturado, está bem feito, que ele fica bonito. Só que não é você ali. A pessoa pegou as suas informações e colocou. Agora, quando você fala com um profissional que vai montar o teu currículo, que sabe o que está fazendo, que tem experiência no mercado, que já fez isso outras vezes, que gera resultados, aí você vai ter a sua apresentação pessoal para um selecionador. Então, o que vai acontecer? Na hora que você leva o currículo apresentando a pessoa A e você senta na frente do selecionador e você é a pessoa B, você não vai ser contratado, a culpa é sua. Porque foram E as suas mesmo que você decisões que seja, te né, levaram Rodrigo? aqui. E Hã? mesmo que você seja, você provavelmente está indo para o lugar errado, né? Que não é o lugar Não, que você se vai você for performar contratado, de você forma não. adequada, enfim. Se for contratado, não vai conseguir executar atividade. Porque você foi contratado pelo currículo que você apresentou, não exatamente pelo conhecimento que você tem, por quem você é. Por isso que é muito complicado você colocar em um currículo de forma crua as soft skills, sem contextualizar. E teve Porque se uma você pergunta fala que é autodidata, autogerenciável, o que vai acontecer? O que é uma pessoa autogerenciável? Eu te largo ali e você consegue fazer todas as atividades, das demandas, você se organiza e você faz. E aí, se você não conseguir fazer, como é que fica? E teve uma pergunta justamente sobre isso, de novo, Rodrigo, que eu acho que é super pertinente, porque algumas plataformas pedem para que você descreva as suas soft skills. E aí? Minha opinião pessoal, essas plataformas, dependendo da forma que for aplicado, se simplesmente coloca aqui para passar no sistema de filtro, tá errado. Tá completamente errado. Porque, gente, não é. Ele fala muito do profissional que tem que se adaptar e se adequar a IA, mas o RH também tem. O RH também precisa ser treinado. Por isso que eu falo do RH estratégico. O que é o RH estratégico? O RH estratégico ele tem que ser uma área dentro da empresa que tenha voz. Não adianta você falar que o RH é estratégico, você tem um vice-presidente de RH e esse cara não participa da reunião da diretoria. Ele não tem voz. Então não tem o RH estratégico, você não tem. Para você conseguir fazer, como nas questões anteriores, lapidar um profissional, você realmente fazer valer um preenchimento de soft skills no, preenchimento, no cadastro de perfil, você tem que ter um processo bem estruturado e estratégico dentro da sua empresa. Então, o RH também precisa ser capacitado para trabalhar nesse novo cenário, porque está todo mundo muito perdido ainda. Por isso que eu vejo que as empresas têm tirado um pouco o pé, retornado a um modelo anterior. Nós começamos a receber uma demanda muito maior de vagas. Obviamente, quando entrou a IA,
né, no formato que nós trabalhávamos da captação, né, da atração, nós passamos a ter uma demanda menor, porque nós não integrávamos as outras ferramentas, e agora dobrou a demanda. Né? Então, assim, por quê? As pessoas, elas, como as empresas já investiram na ferramenta, elas não vão abrir mão, mas elas usam outros meios agora de atração também, porque elas estão fazendo o processo mais manual. Porque os candidatos não querem mais usar. E, no meu ponto de vista, não está errado. Bacana, Rodrigo, bacana. E tem uma pergunta aqui do Biranir, que eu acho que é interessante no sentido de, Rodrigo, mesmo uma IA fazendo a seleção de currículos em um processo de seleção, os recrutadores e gestores são os responsáveis finais pelas contratações, não? Totalmente. Na realidade, na minha opinião, eles seriam responsáveis ainda pela triagem. Tá? O que o nosso sistema faz? Tá? Quando nós entregamos uma empresa nos contrata e nós processamos os currículos na nossa IA, toda a triagem pela IA, ela sempre vai ser superficial. De novo, senso crítico. O, o sistema, a inteligência, ela simplesmente vai fazer o que você manda ela fazer. É um computador, gente, normal. Perdão. É um computador normal. Então, se você escrever ali para ela, vamos pensar no chat GPT, que todo mundo usa. Faça a triagem do currículo tal com base no descritivo da vaga tal. O que ele vai fazer? Ele vai ter um entendimento dele, daquela vaga, com base em um banco de dados dele, não com base no que é importante para a empresa, não com base no que é estratégico para a empresa, não com base no momento da empresa, na urgência da empresa, no projeto que aquela pessoa vai entrar. Porque o banco de dados de uma inteligência artificial, seja ela qual for, seja a plataforma que for, ela não tem os dados do teu projeto. Ela não tem as informações daquele momento da empresa, que se tiver e virar público, já não é mais estratégico. Né? Já se tornou domínio público, entrou num banco de dados, todo mundo tem acesso, aí ok, fala, com base na minha informação que está na página tal, faça uma triagem, não, né? E assim, dentro da inteligência artificial, menos é mais, por isso que eu estou falando, ser sucinto, menos é mais. Muito Porque bom. Tem muitos comentários aqui, muitas interações, Rodrigo, muitas pessoas falando do equilíbrio, da importância das soft skills e quanto que isso é relevante, que você já falou anteriormente. Muitas outras falando que gostam de botar tudo no papel, então escrever lá as realizações, as competências. E tem uma pergunta aqui da Camila que eu acho que vale a pena. A gente está chegando no final, um tema super bacana, super relevante. Tenho certeza que a gente vai ter outros eventos similares para a gente poder falar mais sobre isso eu aqui falei que era polêmico, né? Então, assim, no Emprega. Mas a Camila traz uma pergunta bacana que eu acho que a gente pode usar para fechar aqui. É, Poderia falar um pouco sobre os testes, personalidade, raciocínio, etc., e como a IA é usada nesses casos? Ela complementa. E vocês não acham que muitas vezes um bom candidato é descartado pela IA por não ter tirado a nota ou o resultado esperado? Como melhorar isso, visto que a IA não tem a uhum. capacidade analítica de um ser humano? Olha, Camila, excelente pergunta. E esse é um ponto que foi o que eu comentei. As plataformas elas esqueceram do H, só pensaram no R. Só a parte tecnológica. A parte humana ficou de lado. Não existe um teste que, para uma análise de perfil, que possa ser aprovado por uma IA. Não conheço nenhum. Por quê? Quem que laudou aquele teste? É a mesma coisa de você pegar um profissional aí que aplica o DISC, que aplica o CISA Assessment, mas não é formado em psicologia. Você pode dar um relatório de 70 páginas do CISA Assessment. Não resolve. É raso. A informação rasa. Se você precisa de uma análise de um profissional capacitado. Então, quando você aplica um teste, o que ele vai fazer?
ele vai aplicar as regras. O caderno vai fornecer o DISC de graça no cadastro. A partir da nova versão que a gente vai publicar agora, vai ter o DISC. Só que o que vai acontecer? Ali nós vamos mostrar os melhores, os cargos mais compatíveis com aquele perfil. Agora, nós vamos falar, você é isso? Não. Quem vai saber isso daí, se é isso ou não, no caso é a Adriana, né? Que é a pessoa que palestrou para nós, que ela é psicóloga, ela é especialista em neurociência, ela é uma pessoa que ela pode pegar e concordar ou não com aquele resultado do DISC. Porque as pessoas, o Mark, isso é algo muito importante. As pessoas elas tendem a preencher o que elas acreditam que é o certo, não necessariamente o que elas são. Então, na hora que ela preenche o que é o certo, a empresa às vezes corre o risco de contratar um sociopata, um psicopata. Todo sociopata vai muito bem em processo seletivo. Você sabia disso? Todos eles, porque eles não têm a questão do sentimento. Eles passam em praticamente todos os processos, se eles tiverem a competência técnica, eles passam, eles não demonstram emoção. É complicado. Aí você vai confiar na IA para analisar isso? Não tem condições. E sim, esses resultados, por não haver um laudo, não haver uma competência, só ter regras de sistema, regras de negócio ali dentro, né? Você liga A com B, se você responder a letra A, o peso é tal. A letra B, o peso é tal. Aquilo não diz quem você é. Então, sim, usar isso como fator de descarte do profissional, de um processo de seleção, de desclassificação do profissional, eu acho completamente, assim, totalmente fora da casinha, digamos assim, para poder fazer isso daí. Não faz sentido nenhum. Eu acho que pode ser usado como nós faremos no caderno, como uma base, uma referência para alguém lá no lado da empresa, lá na seleção, falar, olha, esse profissional aqui ele foi triado pelas questões técnicas, ele atende a demanda técnica. A parte comportamental, a referência dele está adequada, mas necessita de laudo. Então, você classifica as pessoas. Você pode dar uma pontuação, você pode colocar um ranking, alguma coisa do tipo, para colocar, olha, de acordo com o resultado dos testes dessa pessoa, aparentemente ela tem mais aptidão, mas precisa ser laudada. Às vezes essa pessoa não tem aptidão nenhuma. Você olha ali, você vai conversar com ela, vai fazer uma entrevista com ela, você vai ver que ela não tem nada a ver com aquele comportamento. Já aconteceu dezenas de vezes no caderno. É mais uma informação, né? A gente É tem informativo. mais uma informação que tem que ser complementado com outras avaliações. Tem. Foi o que eu falei do fit cultural. Como é que você vai fazer um fit cultural de uma pessoa sem que uma outra pessoa analise? Rodrigo, eu acho que é bacana assim, a gente trazer todos esses pontos, todas essas questões que são relevantes para os candidatos. A IA ainda é muito polêmica. A gente tem muita empresa séria que está buscando a utilização da IA, mas com alguns comentários que o Rodrigo trouxe aqui de uma forma responsável, de uma forma complementar. Então, a ideia aqui não é criminalizar a IA, até porque eu acho que é um processo irreversível, mas a gente entender essas limitações e entender como que a gente pode percorrer esse processo da melhor forma possível para a gente também ser bem-sucedido dentro dessa seleção do IA, né? Temos muitas interações, muitos comentários. A gente está chegando aqui ao fim do nosso bate-papo. Eu acho que fica o meu convite e o meu compromisso de trazer o Rodrigo de volta, o Caderno Nacional de volta. A gente vai ter um evento sobre tecnologia, que é o Emprega Tecnologia e Engenharia, no início de novembro, que vai ser um dia voltado só para temas relacionados a recrutamento e seleção, a área de tecnologia. E vai ser um prazer tê-lo aqui de novo, Rodrigo. E agradeço mais uma vez profundamente pela sua parceria, pelo seu tempo, mesmo sabendo que você está se recuperando aí de uma virose, mas fez questão de estar aqui com a gente, compartilhar todo esse aprendizado e ensinamento. Agradeço a todo mundo que está aqui também interagindo e participando. E não conseguimos aqui atender a todos os comentários e todos os itens deixados no chat, mas teremos outras oportunidades. E, Mark, de novo, obrigado pelo convite. E, pessoal, como o Mark falou, é, a ideia não é colocar a IA como vilã, porque a IA ela funciona muito bem para os fins que se propõe.
é que elevaram muito as expectativas com relação aos resultados e algumas empresas se posicionaram como o suprassumo do processo, a substituição do RH. Não existe tecnologia que vá substituir o RH, nem a curto nem a longo prazo. O ser humano ele não é substituível. Tá? Não vai acontecer o Exterminador do Futuro. Isso não, né? Teve gente que ficou preocupada, de verdade, com isso daí. Né? E assim, a questão é utilizar de maneira responsável, de maneira sábia e não confiar cegamente. Escreva o que você quer quando você for usar uma IA, escreva o que você quer e valide o resultado. Sempre valide o resultado. Então, o que eu vejo que é o profissional do futuro, digamos assim, quando falam tanto das profissões do futuro com a IA, são dois profissionais, o que escreve e o que valida. Porque a Muito parte bacana, operacional, a IA vai fazer, entendeu? É o muito cara que bacana. sabe escrever, o cara que sabe projetar e o cara que sabe validar. Entende? Então, assim, esse é o profissional do futuro. Qualquer função que você for fazer, se você for bom, se você desenvolver seu comportamento, se você se mantiver atualizado, né, o que é o aprendizado contínuo e o aprendizado adaptativo, também que as instituições de ensino precisam se adequar a esse novo modelo, né, é, é, você vai ser bom. Se você quer ser o apertador de parafuso, seja o apertador de parafuso, porque a IA não te substitui. Se fosse assim, não existia mais mão de obra operacional dentro de indústria. Não precisava, porque a automação industrial já existe há muitos anos, né? E um ponto importante seu Marcos, só para a gente conseguir encerrar aqui, que eu queria trazer para o pessoal, que essa questão do comportamento não é novidade. Eu fiz um treinamento da ONU em 2018 e o que acontece? Qual que foi o maior fator de recuperação da economia mundial que a ONU identificou? A ONU começou a ver algumas pessoas se destacarem, dentre outras, para a recuperação pós-guerra. E algumas mais que as outras e tudo mais. E o que eles fizeram? Poxa, vamos equilibrar isso, né? Vamos dar dinheiro. O que aconteceu? Aquelas pessoas que estavam se sobressaíram mais ainda, e as outras não, continuaram na mesma. Vamos dar educação técnica, vamos ensinar a fazer. Mesma situação. Aí eles resolveram analisar as pessoas que estavam realmente se sobressaindo. O que eles identificaram? Comportamento. O que fazia essas pessoas se sobressaírem era exclusivamente o comportamento delas, o posicionamento delas. Os 4 pilares que nós trouxemos. Dentro desse produto que nós criamos, eu trouxe exatamente esse modelo da ONU. Esse Muito treinamento. bacana, muito Não bacana. da forma que foi o treinamento, senão aquele lá foi loucura, aquele treinamento que eu fiz lá, pelo amor de Deus. Mas, assim, é algo muito impactante, foi fantástico, uma experiência incrível, mas a gente precisa pegar leve. Então, assim, já é um ponto, gente, que já é trabalhado há décadas e as pessoas esqueceram disso, que a importância é o comportamento. 80% de tudo que você fizer na sua vida é comportamento. 20% das pessoas permanecem empregadas por conta de comportamento. Eu não quero que mais pessoas fiquem dentro dos 20%. Eu quero aumentar esses 20% para 40%, para 60%, para 80% das pessoas. Essa é a missão que nós temos. É isso que o Emprega faz, trazendo essas palestras, fazendo esses eventos. É isso que o Mark faz falando de soft skills. É isso que o Caderno está aqui hoje falando com vocês e o nosso produto. É isso que nós queremos. Por isso que o Santo casou aqui, eu com o Mark, Emprega e Vero com o Caderno, porque os objetivos são os mesmos. É auxiliar no desenvolvimento de pessoas, torná-las mais empregáveis. Empregabilidade é uma coisa, emprego é outro. E trabalho é outro, mais diferente ainda. A empregabilidade é tornar uma pessoa mais empregável, mais atrativa. É isso que nós fazemos, ok? Pessoal, fiquem à vontade para me adicionar no LinkedIn. Pode procurar por Rodrigo Fernando Braga. Vai ser um prazer falar com vocês.
E fico aguardando o próximo convite do Mark aqui, do Emprega da Vero, para poder participar e trazer mais temas polêmicos. É sempre um prazer tê-lo aqui, Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. E, pessoal, deixo alguns avisos. Certificados para cada palestra que vocês assistirem, vão receber na semana que vem. Certificado pelo tempo de permanência no evento, as interações que vocês fizeram, também vão receber na semana que vem. Temos aí prêmios muito bacanas para auxiliar no desenvolvimento profissional, algumas mentorias individuais e mentorias em grupo. E meritocracia envolvida no prêmio, não é sorteio. Quem mais participa ganha no ranking e está classificado para as mentorias. Então, não perca o segundo dia. Amanhã a gente recebe algumas empresas convidadas super especiais. Temos a Martech Co. falando da entrada de profissionais e da importância do conhecimento digital em qualquer carreira, em qualquer mercado. Ser digital não é mais opcional. Depois a gente recebe a Vale para falar de várias carreiras possíveis dentro da Vale. Depois a gente recebe a Mil, que vai contar um pouquinho de como um profissional que não é da área de saúde pode fazer a sua carreira na Mil. E a gente fecha com uma simulação de entrevista ao vivo. De novo, amanhã são atividades mais interativas, todo mundo pode estar com a câmera aberta, pode estar com o microfone aberto em momentos específicos. Vocês vão poder participar mais e a gente tem um limite de 100 pessoas por sala, então não percam tempo, vai ser por ordem de chegada. Acessem, entrem, divulguem para os amigos. E, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Sem vocês, o nosso propósito não faz sentido, né, Rodrigo? Que é Não, trabalhar sem com a dúvida nenhuma, criatividade Mark. Você me de todo. autoriza a compartilhar com o pessoal aqui no chat o link para o LinkedIn que o pessoal estava perguntando? Com certeza. Deixa eu E, já gente, mandar aqui para eles. visitem o stand do Caderno Nacional. A estande do Caderno Nacional tem todas essas informações, tem conteúdos, tem links para as mídias sociais, enfim, passem no stand que vocês vão ter essas informações lá também, tá E bom? Mas, por visitem o favor, portal também, pessoal. Qualquer dúvida, nossa equipe está aqui prontidão para falar com vocês. Venha conhecer o Caderno Nacional. E também agora com o nosso novo projeto, nosso programa de desenvolvimento, agendem um horário aqui com os nossos consultores para conhecerem mais sobre esse novo produto. vai ser um sucesso, tenho certeza. Rodrigo, Já parabéns. é. Um abraço. Abraço. Até Obrigado, logo, pessoal. pessoal. Até amanhã.